Bom dia a todos, né? Como a Grace já dizia, que bom que a gente pudesse estar se vendo pessoalmente. Claro, temos vantagens e desvantagens. Temos a vantagem também de estar encontrando colegas por esse mundo virtual de várias regiões do Brasil aí, e que é uma oportunidade de começarmos a conversar de uma forma mais interativa, mais ampla. Antes de eu começar a falar exatamente, eu queria fazer um convite a vocês, um convite que eu penso que ele é um pré-requisito para a gente entrar no que em algum momento eu disse que essa temática ela é sensível, ela é espinhosa, densa, com toda a complexidade que o tema exige. Então, eu acho que seria um pré-requisito para a gente trabalhar essa questão do racismo, que todos nós nos propusesse a pensar que o racismo nos constitui. Então, é a partir do pressuposto do racismo que está implícito na estrutura psíquica de cada um de nós, que eu gostaria que vocês se dispusessem a me ouvir e a gente poder discutir a partir disso. Se tivermos esse pressuposto básico instalado, acho que a gente vai ter uma conversa mais produtiva. Bom, eu queria agradecer em especial a Grace, a diretoria científica do CEP, a diretoria como um todo, que, como a Grace falou, esse espaço tinha pensado no primeiro momento para que a gente pudesse trabalhar além do princípio do prazer, estava em voga toda a questão, toda a questão do além do princípio do prazer, da pulsão de morte, etc. E, evidentemente, a nossa jornada vai ficar a ser decidida numa data posterior em função de todos os acontecimentos. Nesse interim, surgiu, a partir de uma proposta minha que a Grace acolheu, que a gente conversasse pela primeira vez de forma, como estamos propondo, numa atividade mais ampla, o tema do racismo em nossa instituição. Né? Nós temos 36 anos de história, eu faço parte há 30 anos dessa história do CEP, e nós nunca trabalhamos esse tema dessa forma. Talvez em pequenos espaços. Uma observação, em 2018 nós conversamos alguma coisa sobre rotas da escravidão, num momento breve, mas nunca conversamos sobre o racismo, nunca nos ocupamos do racismo com toda a sua dramaticidade e o que ele implica em cada um de nós. Então, é um grande momento. Claro, se nunca nos ocupamos, não só nós enquanto instituição, mas o mundo psicanalítico de modo geral, se ocupa pouco desse tema nas instituições formadoras de psicanalista. Então, a gente tem um duplo aspecto. Não é só os psicanalistas escrevendo ou falando sobre racismo. É os psicanalistas escrevendo, falando, e os psicanalistas não se implicando dentro das instituições. Instituições que estão implicadas com a formação e com a transmissão dentro em psicanálise. Diante disso, uma pergunta, né? Por que esse silêncio histórico? Omissão, indiferença, conivência ou mais uma marca do racismo dentro das nossas analíticas? Então, a ideia é que a gente possa pensar como as instituições que nos albergam também o racismo nas suas mais diferentes matizes. Bom, nós teríamos que pensar assim, olha, eu tenho que dizer para vocês desde que lugar eu vou falar, né? Porque, na realidade, eu me meti com essa temática do racismo, ela implica eu dizer para vocês algumas coisas breves, né? Não é uma análise em público, mas algumas coisas pontuais para que a gente possa entender de onde eu parto e até onde eu posso acompanhar uma possível discussão. Eu vou me definir assim, olha, como talvez o representante de um típico negro assimilado integralmente à cultura branca. Não, então acho que eu estava falando desde que lugar eu iria falar, né? Porque desde que lugar de falar do racismo enquanto negro. E falava para vocês que eu vou falar desde o de um negro assimilado ao mundo branco, ou que a Quilomba gosta de falar, ao mundo conceitual branco, né? Ou ainda o que a Neuza de Souza também diz, né? Talvez o perfil do negro em ascensão ao mundo cultural, filosófico dos homens brancos e das mulheres brancas, talvez desse universo. E que, evidentemente, nunca viveu grandes situações de marginalidade, vulnerabilidade, nunca fiz parte de grupos, de coletivos negros com as suas capacidades transformadoras. Talvez assim, o sujeito que viveu à margem desse mundo do qual todos nós fizemos a parte, nesse entre, tentando achar um espaço em um lugar.
como eu for me descobrir negro, no sentido do tornar-se, que a Neuza fala de forma brilhante, eu vou me descobrir negro depois de ter estado na África 2 anos atrás, que foi um marco importante. O que é se descobrir negro? Não é só saber negro enquanto cor da pele, ou do estereótipo físico. Isso eu sempre soube desde sempre. Mas saber-se negro constituindo uma história, uma herança, tudo isso vai se dar a partir daí a Cabo Verde, que eu comecei a ter a ousadia de me meter com a temática do racismo. Nesse meio tempo, nesses 2 anos, eu produzi algumas coisas, muito pouco proporcional ao que eu escrevo e produzo. Mas produzi uma meia dúzia de trabalhos a partir dessa ida, e a partir disso, então, começo a trabalhar essas questões e pretendo trazer um pouco dessa discussão para vocês, assim, né? Então, dessa omissão do mundo psicanalítico de modo geral, né? E dessa omissão também minha, né? E das questões racistas que, evidentemente, perpassam também a minha estrutura e a minha história, que agora ela está em processo aí de transformação, em processo de questionamento, para poder fazer pensar isso que mobilizou todos vocês. Aí nós estamos aí com um número significativo de pessoas que se dispuseram nesse sábado de manhã a conversar sobre essas questões. Bom, para falar sobre isso, o que eu pensei que eu precisaria fazer? Eu pensei em dividir a minha fala, talvez em 3 grandes segmentos. Eu preciso falar alguma coisa sobre racismo e escravidão, eu preciso falar sobre a psicanálise, os psicanalistas e o racismo, e eu preciso fazer algumas costuras com o Freud e vou lançar alguns aportes para a gente poder discutir do Fanon, da Quilomba e da Neuza Souza, que é essa psicanalista do Tornar-se Negro. E vou fazer algumas costuras com eles no final. Bom, vamos começar pela questão racismo e escravidão. Nós temos que partir de um equívoco teórico que a maioria de nós tem, como se a escravidão, agora foi a minha vez da minha fonte aqui, como se a escravidão fosse causa e racismo consequência. É um equívoco teórico, importante nós descobrirmos que o racismo foi inventado antes da escravidão. A escravidão vai ser consequência. Diríamos assim que o racismo, de uma forma sucinta e muito breve, e não sou historiador, mas para que a gente possa ter um fio associativo, nós podemos ter claro que o racismo ele vai surgir com o Renascimento. O que acontece no Renascimento, como nós sabemos? No Renascimento, o homem torna-se o centro da criação. O homem tornando-se o centro da criação, quem é esse homem? Esse homem é o homem europeu, com seu protótipo do homem branco europeu. Isso século XV, século XIV, século XV. Entre o século XV e século XVI e XVII, surge o Iluminismo. Bom, aí no Iluminismo nós vamos ter o grande momento e a grande fundamentação teórica de grandes pensadores que vão sustentar o racismo como uma questão fundamental, porque o homem branco europeu passa a ser o protótipo da normalidade do humano. É disso que se trata, é esse homem que começa a ser postulado com um ideal de brancura. Se nós estivéssemos teorizando isso, nós diríamos, o homem europeu se coloca no lugar do eu ideal. É esse eu ideal que vai perpassar toda a questão que esse homem, quando ele chegar no continente africano, é desde esse lugar que ele vai, né? Então, e tão marcante esse ideário e tão impactante é a gente encontrar grandes pensadores, caros à psicanálise, inclusive racistas. Eu vou me dar o trabalho de ler para vocês alguns fragmentos de frases racistas, por exemplo, de alguém importante para todos nós. Quem de nós não conhece Kant? Olha o que o Kant diz num trabalho dele de 1764. Os negros africanos não receberam da natureza qualquer inteligência que os coloque acima da tolice. Portanto, a diferença entre as duas raças, negra e branca, é muito substancial. A distância no que diz respeito às faculdades mentais parece tão grande quanto a cor da pele. Kant e seus imperativos categóricos que o Freud nos deixa como legado. Um sujeito um pouquinho mais, um britânico importante, Hume. Eu suspeito que os negros, como em geral todas as outras espécies de seres humanos, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Voltaire vai no mesmo caminho e diz: os olhos arredondados, os narizes chatos, os lábios sempre grossos, o formato diferente das orelhas, o cabelo encrespado na cabeça e mesmo a sua capacidade mental estabelecem uma prodigiosa diferença entre eles e as outras espécies de humano. Está posto que o negro não é humano. Hegel também não faz muita diferença disso. Entre várias coisas, eles dizem:
têm uma falta de caráter absurda. Essa condição os incapacita ao desenvolvimento da cultura. Por isso, a única coisa essencial de ligação que existiu e permanece entre negros e europeus é aquela da escravidão. É apenas algumas amostras dessa concepção racista que temos mais de 600 anos, 700 anos, que vai passando transgeracionalmente, geração a geração, até o nosso tempo. Então, porque assim, agora o primeiro sujeito que vai se dar conta da importância dessa lógica racista, escravagista, e evidentemente, porque lembre, quando o europeu chega na Europa e na África, no continente africano, não só ele vai então começar toda a questão da escravidão, todo o processo mercantilista, capitalista, daí sabemos, capitalismo, escravidão e servidão, de 1500 a 2020, a nossa história. O capitalismo ele vai estar gestado pelo racismo e pela escravidão nas suas mais variadas dimensões e desdobramentos socioculturais. Bom, quando ele chega no continente africano, além de toda essa questão, ele tem o seu ideal para sustentar a sua questão do seu ideal de brancura. Ele encontra o contraponto que ele precisava para tornar o branco a idealização plena. Ao negro que ele encontra no continente, bom, esse negro agora vai me servir como a eterna questão desse outro que vai ser depositário, nós sabemos, de todas as mazelas da história da humanidade. Então, começa-se mais do que nunca esse trabalho. E um trabalho que vai ser legitimado pelo sistema filosófico e pelo sistema religioso. A igreja vai estar implicada totalmente nesse processo racista e escravagista. É só pegarmos a Bíblia vai estar repleto de exemplos em que o negro e o escuro é sempre o demoníaco. Falando nisso, no negro, no escuro e no sempre demoníaco, nós podemos saber assim que também o nosso arquétipo teórico, que é a temática que nós estamos conversando hoje, sobre a pulsão de morte, etc., os seus desdobramentos, né? Podemos fazer uma pergunta para discutir depois, né? Será que justamente é esse o lugar, né? Será que a pulsão de morte ela fica identificada com o negro e a libido com o branco? Será que é por isso que a pulsão de morte tem lá pelas tantas a mesma aversão que o negro acaba sofrendo nesse mundo que nós estamos conversando com suas dimensões? Então parece que tem algo aí nesse desgarrado que é colocado, que é posto sobre o homem negro, né, o povo negro, que vai tendo esses desdobramentos todos. Eu queria também citar a importância que essa questão toda que a gente está falando, racismo, escravidão, a preponderância do racismo, o desdobramento da escravidão, isso começa a ser pensado de forma mais contundente só na metade do século XX. A partir de 1944, 45, né, tem um sujeito um caribenho, Eric Willens, ele é o sujeito que vai pela primeira vez teorizar como historiador essa antecedência racista, que é um fato único. Lembrem, não entre naquela massa que a escravidão sempre existiu. Sim, a escravidão ela faz parte da história da humanidade, mas pela primeira e única vez na história da humanidade, alguém é escravizado em cima de uma ideologia de cor e de corpo. Né? Lembre que ser negro é carregar uma dupla face, carregar a cor da pele e o protótipo físico que caracteriza os descendentes afro-brasileiros e os negros africanos, etc. Então, essa ideologia do corpo e da cor, isso foi inventado pelo homem branco europeu com seus desdobramentos até hoje. Se eu fizesse um link rápido do Além do Princípio do Prazer, Além do Princípio do Prazer, texto clássico, objeto também da nossa discussão, eu quero pegar uma frase do Além do Princípio do Prazer. A frase está lá no capítulo 3 do Além do Princípio do Prazer, quando Freud, um pouquinho antes do Freud adentrar e nomear a pulsão de morte. Ele vem conversando sobre o inorgânico, o que volta, o que não volta, por onde andamos. Lá na metade, para o final do capítulo 3, ele diz que ele vai se ocupar de um fato novo, impressionante e até então não visto sobre essa ótica. Ele vai se ocupar da compulsão à repetição, do que nunca foi prazeroso em nenhum momento da história do sujeito. Ele se pergunta que compulsão é essa que rompe com toda a lógica freudiana até então, que era prazeroso para uma instância, desprazeroso para o outro. Foi prazeroso na fase oral e deixou de ser prazeroso depois. A persistência está o patológico. Ele diz, não, tem algo que nunca foi prazeroso em nenhum momento da história do sujeito. Pergunta,
se o racismo não foi prazeroso em nenhum momento da história do sujeito negro, foi prazeroso para quem? Para o povo branco. O povo branco inventou, proliferou e fez toda a manutenção do racismo de 1500, que nos interessa especialmente, a 2020. Então, tem uma responsabilidade que o povo branco vai ter que tomar para si. A partir dessa responsabilidade, vamos ter que pensar no destino dessa questão. Isso é tão dramático que, em pleno 2020, no Brasil se discuta a questão das cotas. Isso é de uma agressão e de uma irresponsabilidade absurda. É o mínimo que se fez para o resgate de uma dívida histórica que ela é irresgatável. Mas essas discussões ainda permeiam no nosso meio, que é a impossibilidade de uma responsabilidade transformadora. Sem essa responsabilidade, não vai haver transformações significativas que façam diferença na história da humanidade. Essa pandemia vai seguir. Eu digo que nós estamos numa pandemia vivendo um momento endêmico. Endêmico por um momento de ruptura. E essa ruptura está nos permitindo, inclusive, ter essa atividade de hoje pela manhã. Uma atividade de hoje na manhã com 150, 170 colegas, a mim me desperta muita questão, me deixa muito emocionado que nós tenhamos tanta disponibilidade de pensar no racista que nos habita. Né? Porque essa manhã só vai ser produtiva e vai valer para alguma coisa se nós nos comprometermos com as nossas questões racistas, que aparecem na vida cotidiana a George Floyd. George Floyd é a explosão de um grande fato dramático, mas o racismo está posto na vida cotidiana e todos nós sabemos disso. Né? E, principalmente, eu acho que o compromisso que nós temos é pensar o racismo no meio que nos habita, principalmente nas instituições psicanalíticas, nessa omissão histórica. Então, essa contextualização ampla, querendo relembrar para vocês, então, a importância histórica do racismo, que lugar é esse, quem inventou isso e quem vai ter que pagar a conta disso, para que a gente possa avançar pró-transformações, etc. Eu quero falar um pouco sobre psicanálise, digamos, os psicanalistas e o racismo. Né? Qual é a grande questão, né? A grande problemática dos psicanalistas? Os psicanalistas, com essa questão do racismo, evidentemente, sendo pontual, eles, na sua grande maioria, amplamente falando, e vamos ter milhões de exceções, né? Mas a ampla maioria dos analistas, né, se tu não conceber, né, a força dessa verdade material em busca de vir a ser verdade histórica, se o racismo não puder ser compreendido como uma verdade material, como um sofrimento imposto ao negro de forma contínua, persistente e sem pausa. Vocês têm que se dar conta que isso é um processo que se mantém 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? É uma história infindável, não tem pausa isso. Não tem hora de descanso nem de lazer. O negro está sempre no foco das questões nas mais variadas situações. Ele está quando eu estou aqui na frente de vocês, ele está quando ele está na rua, quando ele está no carro, quando ele está no ônibus. Ele tem uma série de circunstâncias de sempre estar interpelado. A Quilomba diz assim, o negro sempre tem que explicar algo. Ela diz, não temos que explicar porra nenhuma. Ela diz assim, por que nós temos que explicar algo para esse outro que se põe no lugar de que eu devo explicação para ele? Será que eu devo explicação para o cara que me interpela no shopping? Será que eu devo interpretação para o cara que me interpela na hora que eu estou entrando no meu carro, na garagem do estacionamento, etc.? Então, são perguntas que nós temos que nos fazer e nos implicar de o que a psicanálise pode contribuir, né? Além da sociologia, da filosofia, da antropologia, dos historiadores, de que forma a gente pode contribuir para fazer a diferença de um discurso efetivo e que nos tire dessa omissão histórica. Nós, psicanalistas, temos uma dívida histórica com isso, no mínimo por omissão. No mínimo, eu estou sendo benemérito por omissão porque eu acho que é mais que omissão. Né? Eu disse para vocês que eu ia falar desse lugar e eu sou o exemplo típico do negro único no meio inserido. No CEP, temos eu e Ana Lúcia Rosa, a priori, negros estabelecidos, né? E na maior parte das instituições, nós repetimos essa história histórica do sermos o único. Né? E, claro, sermos o único e silenciarmos, eu estou falando do meu silêncio, silenciar a estética de sobrevivência. Hoje eu me dou conta que é uma tática de sobrevivência. Como sobreviver no meio que sempre é hostil? Né? Lembrem que o branco suporta o negro desde que ele até pode crescer
indiscutivelmente, você sabe que eu sou uma pessoa que cresci. Não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Mas isso é suportável desde que tu não tenha 3, 4, 5 negros reunidos. É aquela máxima, mais do que 2 vai dar motim. Então, vamos segurar cada um no seu lugar. Alguns vão ascender, desde que esses alguns fiquem sob vigilância constante. Esse é o fato estabelecido. Né? Eu ocupo lugares, tenho reconhecimento, devo muito à psicanálise, às coisas que conquistei, mas sei que tem toda uma limitação, que é nós perguntamos, mas por quê? Por que seguimos nesse padrão, que talvez Rio e São Paulo diminuam um pouco, mas os números não variam muito? Bom, o que se os psicanalistas não conseguem trabalhar com essa verdade material brutal do racismo e ficarem como normalmente ficam, e todos os autores de Fanon, Quilomba, estou citando, e a Neuza, todos eles têm um mote em comum. O que eles têm em comum? Eles dizem que racismo não é um problema individual e não é patológico. Racismo é um problema coletivo. Racismo é um problema, a Quilomba ela é enfática, racismo é um problema do povo branco. Ele inventou isso, ele vai ter que dar conta. É desde esse lugar que o negro vai ter que cobrar isso. Vai ter que cobrar. Como vamos fazer? A pergunta é ampla e ninguém tem a resposta. Mas que tem que ter cobrança e que tem que ter responsabilidade, sim. Bom, então, se os psicanalistas, ao ficarem nas suas clínicas e ao receberem os negros nos seus consultórios, não puderem contemplar que essa verdade os perpassa no dia a dia, bom, então nós diríamos assim, que quando Freud avançou, ele fez a segunda tópica, e a segunda tópica nós sabemos que além da ruptura além do princípio do prazer, com a pulsão de morte, com a segunda tópica o Freud retoma a importância do trauma. Ele retoma a questão do trauma, ele retoma, digamos, a realidade externa como uma quarta instância, então ele retoma uma série de coisas importantes, inclusive toda a teoria freudiana, de totem a tabu, pegando totem e tabu como uma referência primeira que vai estruturar todo um pensar freudiano sobre a questão da cultura. Totem e tabu é toda a concepção edípica freudiana construindo o sujeito e a cultura. Como é que isso se interrelaciona? É a nossa discussão. Né? Para mim é muito claro que na nossa triangulação edípica nós temos um quarto elemento, é o racismo. Nós temos Édipo, Jocasta, Laio e temos um quarto que é o racismo, e esses 4 elementos nós vamos ter que nos virar com ele. O racismo não é um evento, o racismo, né, usando o termo que está mais do que ventilado, do Silvio de Almeida, extremamente importante, o racismo estrutural, né, em termos da cultura, e o racismo estruturando o psiquismo. Então, o racismo estrutura o psiquismo da cultura brasileira indiscutivelmente. Nem vamos entrar na cultura americana, etc., talvez seja muito mais do que a gente possa dar conta, mas do que a gente possa falar. Então, tem um quarto elemento, e esse quarto elemento é o racismo. Essa vivência traumática que está posta desde sempre. Dentro da família edípica negra, enquanto tendo que dar conta disso, e dentro da família edípica branca, porque a família edípica branca, que tem que sustentar o eu ideal, ela vai ter que sustentar que esse sujeito veja nesse outro o negro, o racista, e alguém que vai ter que ocupar o lugar da segunda linha. Né? Desse sujeito que até pode, mas tem que ficar naquele lugar porque tem uma hierarquia de lugares. Então, a complexidade dessa família edípica, que ela branca, ela precisa manter essa família negra nessa mesma condição. Né? Lembrem assim, se nós todos concordarmos que o racismo ele teria com grande cisão a questão da desmentida, da verloing, da renegação, como uma das grandes questões sobre ele, para que isso, se nós partimos desse pressuposto que isso faz sentido, se a denegação, a renegação ou a desmentida é a grande cisão dessas duas verdades paralelas, sei que tem, mas mesmo assim tenho a minha própria lógica de viver, o que emerge disso? Nós temos que resgatar o que o Freud diz no fetichismo. O que vai emergir? Emerge a necessidade de criar um objeto fetiche. Que objeto fetiche foi criado pelo branco? O objeto fetiche da brancura. A brancura é um ideal que está posto ali para suturar a marca da falta. E o negro tem que sustentar a brancura como ideal para si, é o que o Fanon vai dizer. Por que máscaras brancas? Porque se eu me embranquecer, eu vou me aproximar daquele ideal possível, que eu nunca vou me aproximar, mas que tem esse link desse objeto fetiche. Esse objeto fetiche se chama brancura. E esse objeto fetiche é o que está posto
nesse contexto e que é o que tem que entrar em questionamento, em ruptura, para que venha surgir algo passível de destronar esse lugar. Isso que eu dizia em algum momento. Esse é o lugar do pai da horda. Esse é o lugar do pai da horda que o racismo inventou e está posto nesse lugar. Então, é esse ser totêmico, né? Esse pai primevo, com toda a sua plenitude narcísica, né? Que é reeditado nessas cenas racistas nos seus mais variados contornos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, ainda, Grace, aí que tô... Fica à vontade, Nácio. Agora são 20 para as 11. Nós tivemos aquela interrupção em função dos microfones. Fica bem à vontade. Nós vamos trabalhar até o meio-dia, temos bastante tempo. Então, eu quero começar também algumas coisas assim para vocês sobre o Freud. Claro, o Freud está falando dele o tempo todo, né? Mas assim, acho que tem algumas figuras importantes que eu quero pelo menos citar, e não é que eu seja profundo conhecedores dele, né? Eu falei rapidamente do Fanon, que é uma figura importantíssima nessa história toda, digamos assim, em termos do mundo psi, já que o Fanon era psiquiatra, era filósofo, e o livro dele é brilhante, ele fala com Freud, conversa desde o viés de um livro que foi escrito em 1953, né? Ele é um pouco anterior, porque o Fanon tentou escrever lá, mas o meio francês, evidentemente, não estava preparado para receber isso. Mas em 53 o Fanon lança esse livro, e digamos que o Fanon, a partir disso, a gente tem uma ruptura, né? E todo um fazer pensar essas questões racistas que nós estamos pensando nisso, né? Então o Fanon entra na cena, é um sujeito que tem um trabalho que é indiscutível, todos nós que tivermos o mínimo de curiosidade por essas questões, temos que ler o livro dele. O livro dele é um clássico, né? É tipo aquilo que nunca acabou de dizer, aquilo que veio a dizer. Sempre nos convida a falar mais, que é vidas negras, peles negras, máscaras brancas, né? E o Fanon fala várias coisas, ele vai ser o primeiro sujeito a falar da alienação psíquica do negro, né? Desse apartheid psíquico, né? Isso que fica cindido, isso que fica, esse trauma do racismo que fica muito além, né? Esse além do princípio do prazer, essas marcas psíquicas que ficam sendo reeditadas desde um outro lugar. Então o Fanon vai falar dessa cisão, da alienação, ele vai falar da colonização, né? Da colonização que o branco faz sobre a história psíquica do povo negro, historicamente, né? O Fanon nasceu na Martinica, depois ele vai para a França. É muito interessante que ele descobriu que ele não era francês quando ele vai para a França, porque ele tinha toda uma formação, um jeito de se danar. Quando ele chega na França, ele descobre que francês é quem fala francês da França e quem é branco, principalmente. E ele falava francês da Martinica, que foi tal, e ele não era branco, obviamente, então ele não era francês, né? Ele sempre achava muito interessante, que as pessoas achavam muito interessante que ele falasse tão bem o francês. Eu disse, sim, mas eu fui francês desde sempre, por que eu não falaria bem o francês? Por quê? Porque para a cultura inserida do francês, obviamente que não. E ele vai falar de toda a questão diferente da nossa questão, né? Nós temos um outro continente no Brasil, uma outra forma de miscigenação, né? Sem falar que a minha primeira fala deveria ser, mas está posta, é a ideia da democracia racial, né? Isso é a grande falácia, isso é o grande ataque, né? Isso ataque à percepção, conceito caríssimo para todos nós psicanalistas. É dizer que não existe racismo, somos um povo miscigenizado, temos casamentos interraciais, etc, etc. Todo esse contexto vem para sustentar um ataque à percepção do negro. O negro tem que viver e tem que não poder denunciar o que está acontecendo. E quando ele encontra um analista que ainda entra na ideia de que ele está alucinando, o que esse é o trauma da sua história infantil vivida com seus pais, não história infantil vivida com a cultura que lhe disse que ele não tinha direito a trabalhar, a estudar, a ter carro, a viver, a viajar, a namorar a vizinha, sei lá o quê. Então, é toda essa questão dessa verdade material intrusiva, né? Inclusive, a forma com que o Freud, no compêndio, ele fala da força da cultura é emocionante. Nesse sentido, ele é literal. Eu vou ler porque eu devo ter em algum lugar aqui, apesar de querer me exibir que eu sei tudo de cabeça, mas eu vou ler porque merece ser lida textualmente. Quando Freud fala dessas interações, desses links, no compêndio, 1940, escrito em 39, ele diz: com isso, não vem agir somente as características pessoais desses pais, mas tudo o que tem a ver com o efeito determinante sobre eles próprios.
as tendências e exigências da situação social em que vive, as disposições e tradição da raça da qual descendem. Então, o Freud é enfático que todo esse contexto nos constitui, ele vai estar presente no processo analítico de qualquer um de nós e precisa ser escutado, trabalhado pelas mais variados vértices e não destituído, como sabemos que vivemos essas questões de não poder contemplar a escuta desses fatores. Bom, então o Fanon vai ocupar esse lugar, vai ser uma figura extremamente importante, ele vai fazer trabalhar. Mas o Fanon, ele vai realmente vir para o universo e vai fazer diferença a partir dos anos 90. Digamos assim que até 90 a produção, claro, as pessoas mais interessadas. Mas por que a partir de 90? Porque a partir dos anos 90, digamos assim, essa famosa diáspora negra, forçada e imposta, ela começa a ser pensada no mundo como um todo. No mundo americano, etc. E nós, como o terceiro mundo, vamos entrando nisso. Mas a partir disso, a diáspora negra, ela é pensada, ela é retomada e ela começa a ser discutida e o Fanon, então, ele cresce de forma contundente. Apesar que o primeiro livro, acho que o único livro sobre o Fanon em português de um brasileiro, acho que é agora de 2018, um livro bem interessante que o sujeito fez, contando um pouco a história do Fanon, como essa figura é importante para a cultura negra mundial como um todo e para nós, psicanalistas, também. Na esteira do Fanon vem a Quilomba. A Quilomba é uma mulher contemporânea, etc., com vários trabalhos importantes. Eu só conheço dela o Implantes de Memória, Memórias de Plantação, onde ela segue trabalhando no mesmo ritmo do Fanon mesmo. Claro, criando os próprios referenciais teóricos, mas ela vai trabalhar essa questão do retirar desse lugar. Eu quero citar uma frase dela que vem de encontro a isso que nós estamos conversando, que é onde ela é explícita, né? E você sabe que eu sou uma pessoa meio passional e adoro pessoas passionais. Ela tem uma passionalidade que me encanta. Então, dá com que ela diz: o racismo não é um problema pessoal, mas um problema branco, estrutural e institucional que as pessoas negras experimentam. Esse é um acontecimento comum para negros e negras quando abordamos a questão do racismo. 2 pontos. Intimidação, por um lado, o branco intimida, subjuga o Estado, a polícia, milhões de exemplos. As favelas, que nós não conhecemos, eu também não conheço. Vocês viram esses dias no jornal? O que uma criança de favela tem que saber quando o policial chega? Jamais olhe para o policial, baixe os olhos. Para começar, por isso de conversa. Claro, jamais corra. Se tu correr, óbvio, só corre uma vez. Então, tem um manual de regras do que uma criança deve fazer quando a polícia chega na favela. Então, intimidação, por um lado, patologização individual, por outra. Ambas controlam um mecanismo que impedem que o sujeito branco ouça verdades desconfortáveis, que, levada a sério, arruinaria o seu pseudo-poder. Pseudo é meu, ela diz poder. Bom, eu quero também dedicar um tempo para uma figura importante. Eu acho que a gente é muito pouco grato à nossa própria história, né? E uma das figuras importantes quando se fala de racismo, indiscutivelmente, é Neuza de Souza. A Neuza de Souza é uma médica, psiquiatra, psicanalista. Ela é uma pioneira em termos de Brasil, né? Em 1983, ela escreveu esse célebre livro, Tornar-se Negro, né? Esse livro dela é uma preciosidade. Essa mulher corajosa, né? Diga-se passagem que eu diria assim que as mulheres negras são extremamente corajosas, talvez muito mais que os homens negros, mas as mulheres negras têm uma fibra e uma capacidade de determinação e de sobrevivência. Diríamos nós, homens negros, nós devemos muito a elas termos sobrevivido, né? Eu devo em especial. Eu tive mulheres sempre muito importantes na minha vida. Tive 2 irmãs fantásticas, tive minha mãe, tive minha mulher. São pessoas assim que me libidinizaram o suficiente para fazer essa série de coisas que vocês estão acompanhando em parte por aí. Então, tem figuras extremamente importantes, mas essas mulheres negras, de uma garra e de uma determinação, e de uma necessidade de sobrevivência e de desejo que esses filhos pudessem ocupar outros lugares. Então, a Neuza ela vai escrever esse livro, Tornar-se Negro. É uma pesquisa que ela faz com 10 casos que ela usa, especificamente de negros em ascensão. E como é que esses negros, quando ascendem, como é que eles vão lidando quando eles entram nesse mundo que a priori não lhes pertence, já que a grande maioria da população negra ou vem da classe média baixa ou das favelas, né?
Hoje em dia é um pouco diferente, porque evidentemente alguns contornos vão mudando, mas a maior parte dos contornos não mudam. Então a Neuza vai escrever esse trabalho. Ela tem um prefácio que é do Jurandir Freire, que também é um prefácio que está belíssimo, que ele escreve em 82, né? E o Jurandir chega a comparar em algum momento ela e o Fanon. Ele diria assim, olha, o Fanon, na sua época, disse: escuta, Branco, o que eu estou te dizendo. E ele diria que a Neuza estaria dizendo para nós: escuta, psicanalista, o que está acontecendo. E nós ainda não escutamos. 83, nós estamos em 2020. O que a Neuza disse lá em 1983, desse racismo estrutural, da vivência racista, do sofrimento de um povo, de um sofrimento coletivo, de um sofrimento que isso que ela estava no Rio de Janeiro, né, com toda uma história do Rio de Janeiro, com todas as questões importantes de uma colonização muito mais afrodescendente que o sul do país, né? Vocês sabem todos que eu nasci em Caxias, no meio de uma colônia tipicamente italiana, né? E eu sempre conto das minhas colegas cepianas que quando eu cheguei no CEP, as minhas colegas que são da mesma geração, um dia me perguntaram: como tu mora em Caxias se nós nunca te conhecemos? Quando eu olhei para elas, eu pensei assim: ou elas estão brincando comigo, ou elas não sabem o que elas estão perguntando, né? Óbvio que nós vivíamos em mundos diferentes, em mundos que não se encontravam. Eu morava em Caxias, num bairro de classe média baixa, na escola pública, eu vivia a vida inteira. E a maioria das minhas colegas é da classe média alta ou classe alta de um outro universo. Mas quando me perguntaram onde é que eu andava, é o próprio estranho, sinistro onde eu andava. Eu andava na minha vida, nas minhas coisas. Mas é uma amostra desses mundos diferentes, evidentemente, né? E desse sistema de contenção, né? Porque as famílias negras, no meio das famílias brancas, nós nos organizamos com uma forma de contenção, sabendo sempre sermos negros, e aí é aquilo que os autores dizem, né? O compromisso, tu não tem que ser honesto, tem que ser e parecer honesto. Tu não tem só que ser inteligente, tu tem que ser e parecer inteligente. Então, o ter que é sempre o peso a mais, né? O peso a mais é para poder dar conta de uma demanda tua e uma demanda do outro, né? Que sobrecarrega qualquer psiquismo, né? A possibilidade de fazer colapso psíquico está sempre posto, porque além das contingências tem sempre o plus das exigências. Então, a Neuza é uma pessoa importante, eu queria ressaltar isso e deixar assinalado o lugar dela. E como eu quero também poder ouvir vocês, e queria também deixar dois assinalamentos importantes, que são dois assinalamentos, assim, em termos históricos, né? Eu fico surpreso com a minha ignorância, né, nessas questões todas. Por exemplo, eu só fui descobrir, olha que eu me considero um freudiano bem metido, me acho uma estrela às vezes, né? Eu só fui descobrir a importância do Juliano Moreira para a história da psicanálise depois de Cabo Verde. Juliano Moreira foi o primeiro sujeito que fez uma conferência sobre Freud no Brasil, negro, em torno de 1889 e 1900. Então, ele, negro, filho de escravos, a mãe escrava e o pai, um homem branco, que quando o pai morreu, o tio assumiu o Juliano Moreira, e o Juliano Moreira foi fazer medicina. O Juliano Moreira entrou na faculdade de medicina na Bahia aos 13 anos. Aos 19, 20, ele já estava formado, era um sujeito brilhante, viajou pela Europa, conheceu Freud, conheceu artigos do Freud, daquela fase entre 85 e 1900, e quando ele voltou os historiadores não sabem, alguns falam que foi 89, 1900 ali, ele faz a primeira grande conferência. Para começar, segundo, ele vem para o Rio de Janeiro, ele assume o Hospício dos Alienados na época, em 1903, e ele é responsável por essa questão que a Rudinesco diz. A psicanálise deve muito à psiquiatria enquanto processo de desenvolvimento. Então, na sua história, quando a psiquiatria se aproximou da psicanálise, foi a grande forma da psicanálise se divulgar pelo mundo como um todo. E o Juliano Moreira, que tinha toda uma forma pela psiquiatria, ele foi responsável por todo um processo de aproximação no Hospício dos Alienados entre a psiquiatria e a psicanálise. Então, ele tem toda uma história, ele não fez formação, ele morreu em 1930, e ele foi o responsável pelo primeiro núcleo psicanalítico no Rio de Janeiro ligado a São Paulo. Em 1927 e 28, ele era um dos fundadores. Eu digo isso porque é uma dívida, porque é um negro, né? Se o padre
diz que o Brasil tem o seu corpo na América e a alma na África, nós temos que questionar se a psicanálise brasileira também não tem a sua alma na África, né? Porque o Juliano Moreiro foi uma figura importante. Se um dia vocês tiverem tempo, tem alguns trabalhos publicados de trabalhos clínicos deles, trabalhando com alguns pacientes do hospício pelo viés da psicanálise freudiana, é bem importante. De um outro lado, enquanto gaúchos, nós temos uma dívida também, tanto nós quanto o Rio, com o que era a música que eu queria botar para vocês no início, que era o Almirante Negro, né? O Almirante Negro, que tem a ver com as revoltas das Chibatas, o João Cândido, gaúcho aqui de Encruzilhada do Sul, aqui, né? Não tão pertinho, mas é Encruzilhada do Sul. Ele foi para o Rio de Janeiro, foi marinheiro, e abolição 88 ali, né? Mas até 1910, os marinheiros negros, evidentemente, na sua grande maioria, eram punidos com chibatadas, né? E o que culminou a revolta das chibatas, no qual o João Cândido, gaúcho, foi o líder, foi justamente um negro que foi espancado com 250 chibatadas, quando o máximo que era permitido era 25. Né? Isso então fez que o João Cândido liderasse, conversasse, Claro que ele foi depois preso, depois ele foi para o hospício e depois ele foi expulso e morreu na miséria, obviamente condizente com a história desse país chamado Brasil. Né? Então, mas teve essa homenagem ao Almirante Negro, uma música censurada em 74, que o Almir Blanc e o João Bosco fizeram em 74, com o nome Almirante Negro. E vocês conhecem, a maioria de nós, que é o Mestre dos Mares, que depois, em 2010, que tem a versão original, aonde então fala do Almirante Negro, essa homenagem deles a esse negro que foi expulso da Marinha, evidentemente foi indenizado e morreu em 69 na pobreza, acho que em São João do Meriti. Né? Mas, pessoal, era isso que eu queria falar e queria dar uma última frase, uma frase que eu gostei muito de conhecer, que é um provérbio africano. Esse provérbio diz: enquanto o leão não falar, a história será cantada e exaltada pelo caçador. E eu vos digo, o leão está falando, escrevendo, reescrevendo, historizando o passado, o presente e o futuro do povo negro. Muito obrigado.